Então eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não foi porque ele era filho de Deus, foi porque era um homem de fé. Pois de outro modo houvera dito: amigos, agora digo que só vou fazer isso porque sou Cristo. Não, por esse o Senhor ensinou a fazer o mesmo, a ter fé em Deus. Porque qualquer que diga a esta montanha, dá a entender que isto inclui a mim. Glória a Deus. Essa é a questão de fé. Você sabia que o seu poder pessoal pode ser expresso pela forma que você se comunica? Se não, você vai saber mais sobre isso aqui comigo hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Homens que induzem ao erro. No ano de 2002, eu mandei um e-mail à CPAD alertando sobre alguns livros que estavam em suas livrarias e que trariam danos terríveis para os cristãos, no caso da sua denominação, no caso da Assembleia de Deus. Por visitar a Assembleia, no caso a livraria na Rua Cotegipe, em São Paulo, percebi ali que havia livros que eu vou mostrar para vocês aqui, e que esses livros trariam grandes danos aos cristãos das Assembleias de Deus, e por que não dizer de todas as denominações, porque ali visitam todas as denominações. A resposta que eu recebi no ano de 2002, no dia 2/5 de 2002, foi a seguinte: a paz do Senhor. Agradecemos por visitar nossa livraria virtual CPAD e nos enviar um e-mail com o seu alerta. Estaremos encaminhando seu e-mail à nossa direção para que venha a ser discutido o assunto e decidir quais procedimentos a tomar. Então está aqui o e-mail, tá? Que foi mandado naquela época, no ano de 2002, mas aparentemente não parece que foi tomado medida nenhuma, porque continuam os livros que eu vou mostrar e apresentar para vocês, os livros da Confissão Positiva e da Teologia da Prosperidade, e dos ensinos de há poder em suas palavras, que é um ensino diabólico, é um ensino mágico, é um ensino da magia, é um ensino que não procede das Escrituras Sagradas. Praticamente hoje, eu posso dizer sem sombra de dúvida que mais de 90% das igrejas evangélicas adotaram esse ensino satânico, diabólico, chamado há poder em suas palavras. Não existe respaldo bíblico nenhum para esse ensino, porém, as igrejas elas aderiram a esse tipo de ensino. Então, é extremamente muito preocupante quando você pega, por exemplo, o livro que fez muito sucesso aí uns 8 anos atrás, The Secret, O Segredo, né, de Rhonda Byrne, onde ela chega a dizer, na página, no prefácio desse livro, o seguinte: algumas das histórias mais impressionantes que recebemos vieram de crianças que usam o segredo para atrair o que desejam, incluindo notas altas e amigos. O segredo inspirou médicos a partilhar o conhecimento dos seus pacientes, universidades e escolas com seus alunos, spas com seus clientes e igrejas de todas as denominações. Ou seja, as igrejas
também foram contaminados com esses ensinos perniciosos, ocultistas, místicos do segredo. Me lembro que um crente chegou para mim, alguns anos atrás, e disse: olha, eu li o livro Segredo, comecei até a ensinar algumas coisas na igreja, o livro é sensacional. E aí eu tive que mostrar para ele que o livro não passava de um embuste, né, de algo totalmente antibíblico, esotérico, místico e, para não dizer, satânico. Mas, infelizmente, muitos crentes dos nossos dias absorvem esses falsos ensinos com a maior tranquilidade possível, achando que estão bebendo de fontes bíblicas e também da vontade de Deus. Infelizmente, para piorar a situação, você tem aí, por exemplo, a Bíblia de Estudo e Batalha Espiritual e Vitória Financeira, anunciado pelo Silas Malafaia, onde ensina essas tragédias, né? Porque as notas de rodapé dessa Bíblia são extremamente terríveis, né? Porque são feitos pelos teólogos da falsa teologia da prosperidade. O Instituto Rema, no Brasil, foi que contribuiu para que esses ensinos perniciosos e antibíblicos fossem absorvidos pelas igrejas nos dias de hoje, ok? Antigamente você tinha só Laír Ribeiro, né, ensinando esse tipo de ensino, que há poder nas suas palavras. Tá? Você tinha Laír Ribeiro, como por exemplo, Atraindo a Prosperidade, esse livro aqui de Laír Ribeiro. Então você tem aqui ensinos de que as suas palavras atraem a prosperidade. Palavras positivas irão atrair a sua prosperidade. Então você tem também na revista Veja, como essa revista aqui, Peça, Acredite e Receba, o maior fenômeno de autoajuda da história, O Segredo, reúne a crença do pensamento positivo. Revista Veja de 2007, quando O Segredo estava no auge, né? O livro de autoajuda da canadense Honda, né? Estava no auge, então já saiu até na revista Veja da época. E interessante é que esses ensinos você vai encontrar no mundo secular, ou seja, no mundo ocultista, no mundo místico, você vai encontrar esse ensino. Por exemplo, essa revista Meditação, A Força Positiva, como você atrair a força positiva. É uma revista mística, é uma revista ocultista, é uma revista que está entrelaçada com ensinos esotéricos. Mas, infelizmente, muitos crentes também estão enredados por esses falsos ensinos. Por exemplo, a revista da Sishinoe, Acredite Sempre em Sua Capacidade, está mostrando aqui nessa revista que você tem poder, né? Que você tem condições de acredite sempre, e através da sua mentalidade, através das suas palavras, você vai obter a prosperidade. Revistas seculares como esta aqui, O Poder do Pensamento Positivo, treina sua mente para ver o lado bom de qualquer situação. Então você tem aqui uma revista secular ensinando o pensamento positivo, as palavras positivas. O Poder do Pensamento Positivo, revista da Empresa e Negócios, tá bom? Então tá aqui o Poder do Pensamento Positivo. E se você for entrar no mundo místico, aí as coisas pioram mais ainda, porque no mundo místico você vai encontrar, por exemplo, como nessa revista aqui, Rosa Cruz, ok? Que é uma seita mística, ocultista, ok? Você vai encontrar eles mesmos ensinando aqui de que os princípios do ocultismo, conforme você pode ver nessa revista, ok? E logo à frente você vai encontrar o ensinamento do Poder das Palavras. Olha só que interessante. Uma revista de uma seita mística, de uma seita ocultista, ensinando esses ensinamentos de há poder em suas palavras. No mundo secular é muito normal você encontrar livros como Pense Positivo, como este livro aqui, né? Agora, quando nós vamos para o mundo evangélico, aí a coisa piora, porque aqueles evangélicos que deveriam estar estudando a Bíblia diariamente, orando, procurando ter uma comunhão com Deus, estão cada dia mais se afundando, né, em doutrinas
diabólicas, como é o caso dessa doutrina há poder em suas palavras. Se você ver aqui o Lauro Trevisan, né, o poder da palavra, que é um membro do movimento New Age, movimento Nova Era, ele está ensinando aqui que há poder em suas palavras. Um movimento místico, esotérico. Agora você vai para o campo evangélico, você encontra livros antigos como este, A Quarta Dimensão, de David Onshaw, onde David Onshaw ensinava também aqui os respingos deste ensino místico e esotérico. O senhor Kennedy Reagan, que é um dos mentores, né, do senhor R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, onde é anunciado os livros de Kennedy Reagan, como por exemplo O Nome de Jesus, que é um livro terrível, um livro distante da verdade de Deus. Também tem aqui os ensinos do poder das palavras, né? Lauro Trevisan também ensinou, né, esse padre esotérico, o poder da fé. Você tem Jorge Linhares ensinando o poder das palavras, né? Jorge Linhares, pastor evangélico. E o pior, para a situação ficar um pouco mais complicada, até alguns apologistas já aderiram a esse ensino herético, como o poder da palavra de Edino Melo, onde ele faz aqui uma confusão com este ensino, né, de há poder nas suas palavras. Então existem muitos livros, como O Poder da Profecia Positiva, né? Você pega livros seculares, Lois Hahn, Pense Positivo Todos os Dias. Então isso infectou a humanidade. A humanidade, ela aderiu a esses ensinos de há poder nas suas palavras, de uma forma que ela acredita piamente de que suas palavras vão trazer prosperidade ou vão trazer maldição. O que a Bíblia jamais ensinou isso. Mas livros como este aqui, por exemplo, Há Poder em Suas Palavras, nós vemos aqui o livro que deu o pontapé inicial. Eu tenho esse livro refutado, página por página, capítulo por capítulo. Quem sabe um dia vire um livro, né? A ideia seria um livro chamado Não Há Poder em Suas Palavras. Mas por hora, basta dizer de que Don Gossett é o livro que deu o pontapé inicial para toda essa história dentro das igrejas evangélicas, né? E depois ele também escreveu Há Poder em Declarar a Palavra de Deus, outro livro também ensinando essas heresias, né, antibíblicas, né? E R.R. Soares não poderia ser diferente. Afinal de contas, esses abacadabras, né, evangélicos, de mágicos, né, como determine, profetize sua vitória, determine, exija seus direitos, né, como está escrito aqui. Todo esse ensino místico, esotérico, ele partiu, né, de homens como Kennedy Reagan, né? Não que eles sejam os iniciadores, eles tiraram essa ideia de outras pessoas, mas essas pessoas realmente elas foram grandemente influenciadas por Kennedy Reagan. E aí você tem vários discípulos, né, desses ensinos, apóstolo Anton Hill, né? Você tem aqui, olha, Cruzadas de Vitória, né? Você nunca mais será o mesmo, né? Você tem Benny que continua ainda fazendo suas cruzadas, enganando, né, milhões de evangélicos. Você tem aí o senhor Edir Macedo com as suas revistas, Materialize a Fé, né? Materialize a fé, não aceite a miséria. Tá vendo? São ensinos que aparentemente parecem ser bíblicos, mas são totalmente antibíblicos, ok? Eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem singela essa questão de há poder nas suas palavras, né? E toda essa questão. Como eu dizia para vocês, o livro de Don Gossett, que deu o pontapé inicial a esse ensino, ele transmite a ideia de que a pessoa recebe o que diz e, portanto, nunca deve dizer nada que não queira receber. Então você vê crentes com medo de falar certas coisas, porque se você falar certas coisas, você poderá fazer com que a pessoa ela receba algum tipo de maldição. Então, segundo esse ensinamento, né, de Don Gossett, principalmente do livro Há Poder em Suas Palavras, nós vemos aqui ele ensinando, né, que você pode atrair bênçãos ou maldições através da sua língua.
né? Então, segundo ele, se dissermos palavras negativas, não teremos sucesso no que iremos realizar. Mas se fizermos declarações positivas, seremos então bem-sucedidos, pois há um poder espiritual em nossas palavras. Ou seja, dependendo das declarações que fizermos, estaremos realizando uma ministração divina, né? Quando as declarações são positivas. Ou diabólicas, né? Você pode fazer declarações diabólicas quando as declarações são negativas. Esse ensino pode ser chamado de teologia do poder místico ou sobrenatural das palavras e tem influenciado muitas pessoas, muitos pastores, muitos crentes, muitos leigos, né? E como eu mostrei, até alguns apologistas. Infelizmente, esse é um ensino, então, místico, e é mais um daqueles ventos de doutrina que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre nós nos guardarmos de ventos de doutrinas que enganam as pessoas, né, que ameaçam a saúde teológica da Igreja de Cristo. Então, é importante também percebermos que as palavras, elas podem produzir efeitos psicológicos, como deixar alguém triste, alegre, animado, desanimado, calmo, irritado, enfim, pode causar impactos e influências emocionais. É verdade, isso acontece. Com a palavra, você pode elevar uma pessoa ou derrubar uma pessoa. Isso é um fato comprovável, né? Factível, né? Então, agora, entretanto, em nenhum lugar da Bíblia, né, ensina que existe um poder inerente às palavras, né? Ou seja, pensemos em alguns pontos da Bíblia e vejamos a fascinante história, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que rejeitaram, né, se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor, ok? Então, quando nós lemos em Daniel, capítulo 3, versículo 17 ao 18, está escrito assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Então você encontra em Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, esta afirmação desses 3 jovens, né, que eles não declararam uma palavra positiva, né? Eles simplesmente disseram: olha, se Deus quiser, Ele vai nos livrar das tuas mãos. Veja que foi uma declaração negativa, certo? Eles não afirmaram uma palavra positiva: olha, Deus vai nos livrar das tuas mãos. Contudo, isso não influenciou o resultado final. Isto é, o fato de eles terem feito uma declaração negativa não impediu, certo, que Deus livrasse a vida deles, né, e eles foram salvos pelo próprio Deus. E o fato de não terem pronunciado palavras positivas não mudou em nada o resultado final que Deus tinha proposto para aquela ocasião. Então, seguindo esta mesma linha de raciocínio, quando você vê Benny Hinn, né, afirmando, por exemplo, no seu livro Senhor, eu preciso de um milagre, ensina que não devemos justificar, né, ou racionalizar as nossas enfermidades e nem orar dizendo: se for a vontade de Deus, Deus vai curar. Olha só que absurdo. Benny Hinn diz: olha, não ore se for a vontade de Deus, porque isso desagrada a Deus, isso tira o poder da oração. Então, você não pode orar se for da vontade de Deus, pois, segundo ele, esse tipo de ensino vai impedir, certo, que Deus realmente cure você. E esse tipo de oração destrói a fé, segundo Benny Hinn. Agora, será que esse tipo de ensino procede das Escrituras? Será que isso tem respaldo bíblico? Será que nós podemos nos ancorar nesses ensinos biblicamente ou eles são antibíblicos? Olha, um olhar atento para dentro das Escrituras, você vai perceber ali na primeira epístola, né, de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito o seguinte:
E esta é a confiança que temos nele. Nele em quem? Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele fará. Por isso que existem situações que a pessoa não será curada da sua enfermidade. Existirá ocasiões que a pessoa não receberá aquela bênção que ele quer. Por quê? Porque tem que estar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Esta é a diferença entre a Bíblia e o que muitas igrejas, para não dizer a maioria das igrejas evangélicas, ensinam. Ensinam esse ensino antibíblico de apoderem suas palavras, achando que essas palavras mágicas, né, que essas palavras de mágicos, essas palavras de abracadabras, né, eles acham que essas palavras vão trazer um resultado, como se Deus fosse um empregado dessas pessoas, como se Deus estivesse como um garçom, preparado apenas para servir os seus prazeres, as suas vontades. E acontece que Deus é soberano, ele é absolutamente soberano, ele não obedece a homens. Ele simplesmente escuta homens na oração e o que estiver segundo a sua vontade, ele fará. Então, nós temos que discernir essas coisas, né? Então, devemos entender que uma oração não respondida não quer dizer que você não está na direção de Deus, ou que você está em pecado, ou que você está errando. Não, é que simplesmente não está na vontade dos projetos divinos. Ok? A resposta só terá sintonia em nossa vontade, ao nosso coração, quando estiver em sintonia com a vontade de Deus. E muitas vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a sua. E sempre vai prevalecer a vontade do Todo-Poderoso e não a sua vontade. E não adianta ficar decretando, determinando, profetizando. Não adianta você fazer todas essas palavras, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Você tem que ficar com a Bíblia. A Bíblia é a sua regra de fé e prática, e não esses modismos que vão e vêm e desaparecem e permanecem e estão aí para enganar o ser humano. Então, a resposta de Deus virá se estiver na vontade dele. Mas os adeptos dessa teologia de poder místico das palavras precisam ler com mais atenção os versículos da palavra de Deus, pois esses versículos, eles esclarecem aquilo que não é ensinamento bíblico. Tá? Não existe nas Escrituras nenhum texto afirmando que temos autoridade de determinar com as nossas palavras as ações de Deus. Vamos repetir? Vamos lá. Não existe nas Escrituras nenhum texto, nenhum versículo afirmando que nós temos autoridade de determinar pelas nossas palavras as ações de Deus. Por que eu frisei isso? Porque o que você mais aprende hoje, na maioria das igrejas evangélicas, é justamente o contrário. É justamente que você tem que profetizar uma semana de bênção. Profetize isso, profetize aquilo. Olha, determine isso, determine aquilo. Meu querido, deixe de ser enganado. Deixe de ser piolho que anda pela cabeça dos outros. Pense por você mesmo. Leia a Bíblia. Leia todo o Novo Testamento e você vai descobrir a verdade. Não vai pelo meu ensinamento, vai pela Bíblia. O que a Bíblia está dizendo para você, certo? E você comparando com o que eu estou dizendo aqui, você vai ver se eu estou mentindo ou se eu estou afirmando algo bíblico. Tá bom? Em Lucas capítulo 22, versículo 42, diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A sua oração, ela deve ser da mesma forma. Senhor, se for da tua vontade esta viagem, que o Senhor realize. Se for da tua vontade este emprego, que o Senhor me dê. Se for da vontade eu casar com essa pessoa, que o Senhor me ajude, me dê discernimento. Enfim, se o próprio Senhor Jesus deixou o exemplo
né? Que não faça a minha vontade, mas a tua vontade, conforme Lucas capítulo 22, versículo 42. Quem é você, um ser humano desprezível, pecador, miserável, condenado ao inferno eterno? Você que é um ser humano que pensa que é alguma coisa, pensa que é bom, pensa que é gente boa, você pensa que é o cara, não é isso? Só que você não é nada. A Bíblia diz em Romanos 13, 23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Você está destituído da glória de Deus. Se você não tiver Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você orar a Ele, pedir a sua misericórdia, a sua graça, meu querido, não adianta você praticar palavras mágicas, não adianta você ir para uma seita esotérica, não adianta você fazer nada, você está completamente perdido. Entende? É isso que diz a Bíblia. É isso que diz a palavra de Deus. Não se pode esquecer também que após o pecado do Éden, o mundo funciona de um modo caótico e o ser humano sofre diversas consequências, das quais só estará completamente livre por ocasião da consumação do plano de Deus para o seu universo. Enquanto isso, meu querido, os homens e mulheres, inclusive crentes, né, são passíveis de sofrer doenças, velhice, desemprego e vão passar todos pela morte física. Não existe como escapar dessas coisas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quem disse foi o próprio Senhor Jesus, né? Ora, então o que devemos fazer diante desta realidade? A Bíblia mostra que o Filho de Deus, ele sofreu para nos dar o exemplo nesta terra. O Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, sofreu, passou por uma cruz, foi cuspido, lhe colocaram a coroa de espinhos, certo? Passou as mais variadas aflições para nos deixar o exemplo que você, que quer servi-lo, também passará, meu querido. Também passará de uma forma ou de outra. Não adianta você determinar uma semana de prosperidade, de bênção. Não adianta. No mundo tereis aflições. É o que diz o Evangelho santo, bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como você escapar de problemas. Não existe essa possibilidade. Não existe como você extinguir doenças e sofrimentos na sua vida. Isso é uma ilusão de Satanás que colocou na sua mente através desses livros diabólicos que se chamam livros evangélicos, através desses pastores falsos que estão na sua televisão, que você vê eles 24 horas pregando este falso evangelho. Enquanto você continuar debaixo, né, da tutela desses falsos mestres, você vai sofrer muito mais ainda, porque você pensa estar servindo a Deus, mas você está servindo a homens, a doutrinas humanistas, a doutrinas que massageiam o ego humano. É isso que você está servindo. O crente tem problemas, tá? Uma vez ou outra você querer dizer, eu determino, não vai resolver o seu problema. Ou toda vez que você orar, também não vai resolver o seu problema. Determinar não vai fazer que resolvam os seus problemas, tá? Cuidado, porque vivemos os últimos dias. A Bíblia diz que surgiria uma grande apostasia, um grande distanciamento de Deus, tá? E nós temos que enfrentar as realidades, temos que ter humildade diante desse Deus, confiança nele, em todas as circunstâncias, colocarmos e depositarmos a nossa fé nele. Sabe que o soberano Deus, ele não falha, tá? Ele tem propósitos nobres em tudo o que acontece. Então, confie no caráter e no amor e no cuidado de Deus para você e para os seus familiares, mas abandone os ensinos heréticos, ensinos que não provêm do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa estar guardando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e que você possa se livrar desses ensinos diabólicos, ocultistas, místicos e que a cada dia colocam a igreja mais distante da simplicidade do Evangelho. Até o próximo vídeo, fique na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.